as bênçãos do Divino Mestre estejam presentes com todos nós. Tem alguém vindo pela primeira vez? Nós precisamos, de primeiro momento, agradecer a Jesus por estarmos aqui, num programa que esta casa traz desde quando começou. Esse programa que traz para nós as informações que nós carecemos dela, na compreensão de nós mesmos, para o caminhar na vida. Sebastião Marte e sua equipe, sua falange de benfeitores, presente todos os dias nos auxiliando. Carece que nós também estejamos dispostos a ouvir Jesus, a compreender a grandeza que é esta oportunidade nossa de estarmos juntos, irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, num programa divino de estudo dos ensinamentos de Jesus, o nosso mestre e irmão. O livro que está em estudo é Caminho, Verdade e Vida. Logo aí já está dizendo o roteiro do nosso movimento hoje aqui. Porque cada um de nós estamos falando que nosso movimento hoje aqui, cada um de nós está com a responsabilidade de fazer das informações que nos chegarem, notícias que sejam para quantas criaturas venham a precisar delas em nosso convívio na vida, encarnados e desencarnados. Se nós tivermos a compreensão e alcançar este processo de grandeza que está acontecendo todos os dias nesta casa, ao sairmos daqui, ao tomar conta de nossas vidas lá fora, nós levaremos para aqueles que estão conosco algumas coisas que carecem de ver e de aprender conosco. E nós, aprendendo no mundo, sigamos juntos. Emmanuel, ao escrever este livro, ele e Chico, eles tiveram um cuidado muito especial para que, ao ler as lições aqui, para que a gente veja como está o trabalho e a disposição de benfeitores que estão conosco no nosso dia a dia. Prefaciando este livro, ele traz uma informação de Pedro. Pedro diz o seguinte, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Veja aí, nenhuma será de particular interpretação. Os ensinamentos de todos aqueles que estão trazendo para nós, todos os apóstolos, todos, não foram eles próprios quem trouxeram isso, eles estão sendo instrumento de Jesus, do Cristo de Deus, para que chegue a nós, a humanidade, as informações que precisamos ter para o nosso aprendizado na vida. E Emmanuel segue dizendo assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Há quase 20 séculos, na época que foi escrito este livro. Este livro foi escrito em 48, 49. Essa data, nós já estávamos com 12 anos de idade. A mesma idade que Jesus estava ensinando lá nas sinagogas, não é, Fred? Jesus, aos 12 anos, ele fazia seu trabalho de ensinamento nas sinagogas.
Jesus ensinou em todos os lugares, mas lá é essa idade dele. No nosso caso, nós éramos coroinha no pé do altar da igreja, abanando aquele catiçal para fazer uma fumacinha para o povo. Olha que coisa, olha a diferença, depois de 2000 anos, ainda nos encontramos nessa condição acanhada. Mas Jesus ensina todos os lugares, todos os momentos, mas ele escolhe para a evangelização moral da humanidade terrestre a casa de Simão Pedro, que é um lar formado, porque lá ele tirou todas as dúvidas daquelas criaturas que não compreendiam as escrituras que eles faziam a leitura. Veja só, a sogra de Simão Pedro pergunta a Jesus, depois de uma lição que Jesus fez da escritura, não sei, não lembro agora o discípulo que fez, no capítulo que ele fez lá. Mas acontece, que Jesus falou da necessidade que era da gente, todos nós, conduzirmos a nossa vida e aqueles que estão conosco, de maneira que eles pudessem fazer o seu trabalho de informação também para o bem. Mas ao final disso tudo, a sogra de Pedro pergunta a Jesus: Senhor, mas é muito difícil, Senhor, convivência é muito difícil. Por mais que a gente se esforce, as pessoas, muitas delas, não compreendem mesmo o que nós estamos querendo, não melhoram em nada. E Jesus, na simplicidade que como todos nós precisamos ter que ser, no lar de Pedro, para educar a nós todos, que isso ocorre no lar, a educação do mundo, das pessoas, da humanidade, tem de acontecer no lar. É de lá que sai o juiz, é de lá que sairá o presidente da República, mas de lá também sairão muitos irmãos que se marginalizam do lar. E por conta de quantas coisas podem acontecer isso. Mas naquele dia, ela estava incomodada com alguma coisa e fez esse questionamento a Jesus. E Cristo, Jesus, ele disse para ela: minha filha, as mulheres daquela época cuidavam da casa de verdade, só da casa às vezes. E ela, a sogra de Pedro, ela era que fazia o alimento, lidava com aquilo tudo. Aí Jesus virou para ela e falou: minha filha, o que você faz com a semente de lentilha? É um alimento, lentilha. Ora, mestre, eu trato dela, boto no forno para que as amoleça e depois para servir como alimento. É assim também, minha filha, que a gente precisa fazer com nossa convivência com as pessoas. Coloca no forno do amor, para que elas amoleçam. Ah, mestre, mas tem pessoas que não têm nada, tudo que você fizer não tem como fazer. Não melhora, não quer, não aceita. Isso ocorre às vezes nas nossas famílias, as discórdias que a gente tem, em muitos casos, está mais ou menos baseado nessa necessidade da sogra de Pedro. Aí Jesus pergunta de novo para ela: minha filha, o que você faz com as sementes que endurecem, não atende o calor do forno para amolecerem? Ah, mestre, essa aí eu jogo no monturo. E o Cristo falou para ela: assim também é, minha filha. Aquelas que são muito endurecidas, essas criaturas que são muito endurecidas, elas vão acabar sendo jogadas no monturo e lá ficarão até que virem adubo. Vocês ouviram direito? Eu estou falando calmo para ver se dá para encaixar em nós essa necessidade que nós temos. Viram entulho.
viram estrumo, adubo, nós, os espíritos endurecidos, e lá ficarão até que possam servir como adubo. Meus irmãos, Jesus faz o trabalho na casa de Simão Pedro dizendo, mostrando para todos nós que nós temos que ter o nosso lar, a nossa casa, a nossa convivência familiar também, a convivência profissional do nosso dia a dia das nossas vidas, essa convivência que nós estamos falando de convivência religiosas, que não precisa ser, mas que tem, nós estamos vivenciando isso ainda, e por isso as diferenças que acontecem na compreensão de cada grupo, de cada bloco de religiosos, para que do nosso lar saiam informações que cheguem a atender a necessidade que o mundo carece dentro de um programa evolutivo. Por que não? Hoje ainda está assim conosco. As famílias se organizam e tem um chefe de família que ordena as coisas. E os jovens que estão vindo agora, eles não conseguem acatar estes costumes antigos. Nós estamos atrasadíssimos. O mundo andou, a evolução chegou, as necessidades são outras. Nós não alcançamos isso e não preparamos os nossos jovens para que eles façam o melhor que vieram fazer aqui. Porque ainda não conseguimos aprender que somos seres eternos, seres que vida eterna, que não acaba nunca e vivemos mais para a matéria do que para o que é real, que é a nossa, a alma, o ser humano eterno. A alma também é um ser humano, o espírito é um ser humano. Não precisa deixar de ser humano, não, mas precisa saber qual é a condição que ele está enquanto alma e enquanto encarnado aqui. Os nossos hábitos, os nossos deveres, o nosso modo de fazer as coisas tem que estar agora dentro de um padrão que alcance a vida espiritual, porque será o nosso próximo endereço. Todos nós que aqui estamos, sem exceção, até os mais jovens vai passar por isso, né, daqui a uns dias, nós iremos para esse mundo espiritual, para essa dimensão desconhecida por nós. E só está desconhecida nessa condição porque nós não nos preparamos para conhecimento dela. Morrer e nascer, nós sabemos que isso ocorre a todo tempo, não é novidade. Mas Jesus, na lição de hoje, ele está dizendo para os seus discípulos, e aqui Mateus fala da transfiguração de Jesus, é uma passagem simplesmente especial para a humanidade. Todas as religiões sabem disso e falam disso, respeitam esse procedimento de Jesus, todos. Mas como nós estamos vivendo, esse processo é conosco. Jesus fala para os seus discípulos, está na lição de hoje. E Emmanuel faz uma questão para nós aqui interessante. Ele está perguntando para nós. Ele fala para nós das dádivas divinas. O que nós compreendemos por dádiva divina ou o quê? O que nós estamos fazendo das dádivas divinas. Dádivas espirituais são divinas. Precisa então que nós tenhamos mais cuidados em observar o nosso comportamento no mundo, para que ao chegarmos ao mundo espiritual, essa próxima morada nossa, a gente tenha alguma coisa na bagagem que nos mantenha de pé, porque notícias chegam de espíritos, irmãos nossos que estão no mundo espiritual em sofrimento,
em dificuldades fortes. Mas Jesus aqui na lição, Emmanuel traz para nós, dizendo que Jesus, ao descer do monte, falou para os seus discípulos, Tiago, Pedro e João, foram 3 que eles levou para lá, que não contassem para ninguém o que tinha acontecido, o que eles tinham visto, a transfiguração de Jesus. E ele acrescenta, não é porque Jesus tivesse feito mentira, não. É porque se fala antes que ocorresse a ressurreição de Jesus para o mundo ver, era possível que os comentários saíssem de forma vulgar e tornasse aquilo coisas de brincadeira, de deboche. Foi preciso que ele advertisse os seus discípulos, não falem disso por enquanto. Também nós precisamos nos advertir. A gente está falando muito, a gente conversa tudo que é possível. Em todos os meios que se reúnem pessoas, há conversações, sem imaginar que ali no meio de nós estão criaturas que estão desprovidas da roupagem física e estão nos assediando, nos assistindo também. E em falar do jeito que as palavras saem, conforme o teor do assunto nas conversações, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus pede para os discípulos. Não falem disso. Sair qualquer um de nós agora que está aqui numa casa espírita, estamos trabalhando por esse conhecimento e já hoje podemos identificar mais próximo de nós a presença da reencarnação, a presença da volta ao mundo, a presença da nossa ressuscitação que Jesus fez para mostrar para nós que pode. Se nós sairmos daqui agora e formos falar para um grupo de criaturas que não compreendam isso, tem algum valor? É possível que não. Então, precisamos saber que lá nós não podemos falar disso. Como lá no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nós não precisamos carregar uma religião para a nossa família, criar um grupo religioso na nossa família. Não. Nós precisamos informar na nossa família a continuidade dessa vida que anda nos princípios de Jesus. É o que ele fez lá na casa de Simão Pedro, respondendo às perguntas. Muito difícil ainda está os pais hoje, que estão a educar seus filhos, responderem perguntas dos jovens, ou criar situações para que os jovens possam perguntar-lhe alguma coisa. São poucas famílias que fazem isso. A grande maioria não faz. E o mundo está em desmando exatamente por causa de nós, que não soubemos como administrá-lo. Os que chegam primeiro, a gente sabe, é que estão na frente. Nós viemos primeiro do que essa juventude que está aí. Interessante é que quando nós chegamos aqui, encontramos um mundo funcionando de maneira precária muitas vezes. Mas agora nós precisamos observar como nós estamos deixando esse mundo. O que é que eu tenho? O que é que eu fiz? Qual foi a minha contribuição para o mundo que me abriga, a sociedade que me tolera, a sociedade que me ajuda? O que é que eu fiz? Esse é o meu relatório que eu preciso ter ao final da minha vida agora, ao final no dia do meu desencarne. Não, o que passou foi passado, foi? Pois é. Então, do passado que você tem, o que tu tem de proveito? A cada um de nós é perguntado isso. Jesus deu, continua dando tudo o que nós precisamos. A natureza é
constituída de todos os recursos. Nem um dia é possível que nem um dia em nossas vidas tenha passado sem que alguém tenha precisado de nós, ou nós discordado de alguém, ou nós tenhamos dificuldade com as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. Na infância, a criança se incomoda com o presente que não ganhou no aniversário. Na juventude, os jovens se incomodam quando não estão assediados pela outra parte. Amadurece sem pensar. E agora, na maturidade, o que nós estamos almejando ainda para a convivência que nós precisamos continuar tendo? Essa pergunta ela é para nós hoje. A minha infância eu conheci, a juventude também, a maturidade mais ou menos, porque na maturidade nós temos feito muitas coisas e temos desandado em muito no nosso programa de vida. É exatamente nessa maturidade que nós falamos dela, é que ocorrem as coisas, que a gente faz mais coisas, que a gente toma conta de mais coisas, que a gente manda em mais coisas, que a gente administra mais coisas. Esse balanço precisa ser feito para nós. Mas agora, nessa chamada terceira idade, ou melhor momento, melhor vida, no nosso caso, nós estamos gostando bastante, está aí a oportunidade de nós estarmos com a mão de mão aberta e colhendo todo esse movimento feito por nós mesmos, por os outros não, por nós mesmos. Como é que eu compreendi meu irmão? Como é que eu passei para o meu irmão as informações de mim mesmo? Como está a minha família comigo? Como eu estou na minha família? Não precisa ir longe, só precisa dentro do nosso círculo de movimento diário, no trabalho, na família, no transporte, na rua, aqui na Casa Espírita. Para que a gente possa, no final, nesse balanço que nós precisamos fazer, a gente descobre se nós estamos em condição, já em condição, de alcançar o mundo invisível para nós. Porque, meus irmãos, se nós hoje, por acaso, desencarnar, morrer, a gente podia perguntar a qualquer um: o que é que tu tem preparado para a morte hoje? E a maioria dos jovens vai dizer assim: não quero nem saber, isso não é para mim não, está longe. Não está, pode ser que não, pode ser que seja hoje. Mas e para os mais velhos que estão aqui? Lobato, está lá baixinho, cabecinha branca, está aí, vou falar os outros não, mas o Atos também está assim. E aí, como é que nós estamos agora? Se nós desencarnar hoje, o Avandir e nós dois, nós três aqui, vamos desencarnar hoje, o que tem? Doutor Peniche não, que ele ainda está jovem, não vai agora, né, doutor? A gente não... Mas nós que podemos estar mais na frente, a gente pensa que a velhice está mais próxima da morte, não é isso? O jovem não precisa pensar na morte, que ele está jovem. Maioria hoje, a estatística está aí. A maioria é jovem quem está morrendo. E morrendo de maneira feia. Morrendo envolvido com coisas difíceis. Meus irmãos, somos nós que estamos cuidando do mundo. Jesus, ele auxilia, mas ele precisa de nós para cuidar desse mundo que nos abriga. Recebemos tudo enquanto, olha que ar bom que está aqui agora, olha que harmonia que é se encontrar pessoas junto, pensando em Deus. É bom demais. Então, o que é que nós estamos fazendo em agradecimento dessas oportunidades, dessas dádivas de Deus para nós? Somos nós os responsáveis pelo mundo, como somos os responsáveis para a nossa volta para casa hoje, a mesma coisa.
Eu sou responsável por chegar em casa em paz, mas muitas vezes a gente sai e não volta porque comete enganos maiores aí no trânsito, em dificuldades. Não. Simples, não é? A lição de Emmanuel para nós aqui, ó, dádivas espirituais. Quais são as dádivas espirituais que eu agradeci até agora? Recebo todas elas. Tudo que eu tenho é dádiva espiritual. Todos os recursos que eu consegui até agora. Estou aqui falando, ouvindo, ainda estou um pouco. Enxergar também já dá para ver algumas pessoas. Agradeço isso, como eu estou vendo o mundo, para agradecer a visão que eu tenho ainda. Como é a imagem do mundo para mim hoje e das pessoas que dele estão. Como é que eu estou ouvindo o barulho do mundo e das pessoas que clamam por necessidade? Como é que eu estou dizendo para o mundo o meu agradecimento de viver até hoje? É necessário que cada um de nós pense. Busque encontrar respostas, porque precisaremos dela logo, logo. Mas o tempo passou e nós pedimos desculpas e agradecemos a todos e desejando que todos tenham uma boa noite, um sono especial para sonhar com essa vida nova, que a gente vai estar nela daqui a uns dias. Muito obrigado.